This is Hussein, the brain of Fantasy Couch, and you're listening to the Fantasy Futebolista podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estarei falando sobre os jogadores subestimados da NFC, né, da National Football Conference da NFL. Diversos times aí hoje, né, na semana passada a gente falou sobre a AFC e nessa semana o assunto são os times da NFC, que tem Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers, Minnesota Vikings, Dallas Cowboys, New York Giants, o meu Philadelphia Eagles, né, que com certeza o jogador subestimado é o Jalen Reagor. Vocês vão ver depois porque que eu coloquei ele como subestimado, é uma brincadeira, não vou deixar a expectativa, não é o Reagor. Washington Commanders, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Então hoje o assunto é trazer um nome subestimado, explicar por que eu acho ele subestimado, quem são os jogadores que estão sendo escolhidos um pouquinho antes desses jogadores e também em que posição que normalmente que ele está hoje ranqueado de acordo com o ECR, né, o Expert Consensus Ranking do Fantasy Pros, que é assim o ranking mais atualizado de fantasy do mundo, vamos dizer assim, porque traz os melhores experts lá, os maior número também de experts. Já tem ranking rolando, tem ranking Dynasty, tem ranking Redraft também. Claro que Redraft agora é mais especulação, né? Mas a gente, eu utilizei o Redraft aqui mais para ter uma base e já imaginar o que a galera tá pensando sobre esses jogadores aí. Então hoje o papo vai ser sobre isso. Mas antes disso, né, gostaria de trazer uma notícia aqui para vocês, uma notícia bem relevante até. Ryan Fitzpatrick, quarterback, 39 anos, oficialmente aposentado da NFL depois de 17 temporadas. Ele que jogou pelos Rams, Bengals, Bills, Titans, Texans, Jets, Buccaneers, Dolphins e Washington. No caso ainda era o Washington Football Team, né? Não era ainda Commanders. A melhor temporada dele foi em 2015 com os Jets, quando ele passou para 3.905 jardas e 31 touchdowns, né? Naquele ano, inclusive, ele teve aí um ano fora da curva, porque normalmente ele foi muito mais um jogador mediano, muitas vezes atuou como reserva agora no final da carreira, e teve destaque, né, em 2019, quando ele atuava pelo Miami Dolphins. Foi o ano do Tua Tagovailoa e ele tomou aí na metade da temporada, entrou e não saiu mais, terminou muito bem, fez nomes como Davante Parker levantar demais no Fantasy, ser um dos grandes jogadores de Fantasy naquela temporada. E o que na temporada seguinte ele acabou não tendo tanta participação assim. Agora eu não tô lembrado, na verdade, qual que foi a temporada do Davante Parker lá, tendo destaque com o Ryan Fitzpatrick. Eu acho que foi da temporada 2020, né? 2019 ele já estava nos Dolphins. Vamos ver aqui, Davante Parker, 2020, não, foi 2019 mesmo, aquele ano que o Davante Parker foi muito bem. 2020 ele já estava aí ainda estava com os Dolphins. Teve, se eu não me engano, foi 2020 que teve aquele lance que ele estava lá com o face mask e virou aí highlight, porque foi uma coisa simplesmente fenomenal. Ele assumiu parte da temporada. 2019 o Tua nem tava na NFL ainda, né? Tô viajando aqui. Deixa eu ver, 2020, né? Exatamente. Ele não deu conta do recado e aí o Ryan Fitzpatrick entrou, tanto que fez ele ter essa chance no Washington Football Team no ano passado, 2021. Era a minha grande expectativa, mas acabou se machucando e ficando de fora. Infelizmente, a temporada dos sonhos aí no ano passado, tanto dele como que eu imaginava pro Terry McLaurin, não aconteceu. E ele acabou depois se retirando da liga e agora oficialmente aposentado. Inclusive o Buffalo Bills, que foi o time que o draftou lá em 2009, ofereceu a ele aquele contrato de um dia para ele se aposentar como um Bill, né? Como um Buffalo Bill. Então vamos ver o que vai acontecer. Não vi se ele já aceitou essa situação. Acredito que vai aceitar, enfim, né?
É um jogador muito carismático, a gente lembra ele no Tampa Bay Buccaneers também, ele aparecendo todo estiloso lá na entrevista após o jogo, não me lembro qual jogo foi, é simplesmente sensacional. Ryan Fitzpatrick, que grande figura, e um dos grandes nomes aí que as equipes tinham como o quarterback reserva, um cara que foi formado em Harvard, jogando na NFL, jogando de quarterback e sendo meio fora da casinha, nada a ver com aquilo que a gente tem, assim, imagina de um cara saindo de Harvard que não tem nenhuma cultura no futebol americano, né, e ele acabou aí tendo essa carreira brilhante do jeito dele, mas brilhante. A gente tem que agradecer principalmente pelo cara que ele foi nesses anos todos aí, sendo um dos grandes reservas da NFL. Antes de nós falarmos sobre os jogadores subestimados da NFC, gostaria de lembrar vocês, né, siga-nos nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter, assine este podcast, deixe as 5 estrelinhas, classifique, comente, enfim, onde tem como deixar um comentário lá. Antigamente eram os testimonials, né, do Orkut, quem é da época do Orkut vai lembrar aí. Como é que era o nome? Era depoimentos, né, em português. A pessoa deixava para as outras pessoas, para ninguém conseguir ler o que estava sendo escrito, e dizia aí embaixo, não aceita. Que fase. Mas enfim, né, assine esse podcast, seja no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde estamos hospedados, e também assine o nosso canal no YouTube. Procura lá pro Fantasy Futebolista. Tô soltando os vídeos da semana passada ainda, né, a parte em vídeo da AFC. Hoje, inclusive, teve lançamento aí da AFC South, que é uma das ligas, uma das divisões que menos tem torcedores no Brasil, mas enfim, AFC South está lá. O pessoal agora vai acabar me odiando, os caras da AFC South, mas a gente não tem tantas expectativas assim quanto é a competição nela, como tem na quinta-feira, né, que vai sair o vídeo lá da AFC West, que daí é mais bacana, tem até efeitos especiais no vídeo, pra ter uma ideia. Esse episódio de hoje também vai acabar sendo repartido em alguns vídeos, dividido divisão por divisão, para não ficar um vídeo muito extenso lá no YouTube. Mas siga-nos lá no YouTube, comente, deixe o teu gostei nos vídeos, que é bastante importante para que eu continue fazendo esses vídeos. Eu tenho uma série que eu quero fazer agora na sequência, que é para ajudar as pessoas a aprender a jogar Fantasy Football, que ela vai pro Instagram e também vai pro YouTube, e por isso eu gostaria de ter assim mais pessoas assistindo, para vocês conseguirem mandar para seus amigos que não jogam, entender o jogo também. Então é bastante importante se inscrever lá no canal, certinho? Vamos então falar dos jogadores subestimados da NFC, de North a Sul e de Leste a Oeste. Nossa, que... Começando então com os nossos subestimados da NFC, né, dessa conferência que vem perdendo um pouquinho de espaço para a AFC, mas que ainda tem grandes times e times que ainda querem competir aí no cenário da NFL. Começando aqui com a NFC North. Quem são os subestimados da NFC North, que conta aí com Chicago Bears, com Detroit Lions, com Green Bay Packers e com Minnesota Vikings? Para começar com o Chicago Bears, um wide receiver, Darnell Mooney, wide receiver do Chicago Bears, que atualmente é o wide receiver número 25 nos rankings lá do Fantasy Pros, do ECR do Fantasy Pros. Ele que em 2021 foi um cara que teve aí, ele terminou entre as posições 22 e 23 em Standard e PPR, e teve nada mais nada menos que 140 targets. Isso naquela confusão que foi o Chicago Bears, né? Foi quem é que jogou lá de titular de quarterback? Foi o Nick Foles. O Nick Foles, eu até nem lembro se o Nick Foles jogou, mas jogou Justin Fields alguns jogos. A gente teve também o Andy Dalton jogando. Então foi uma surpresa até ele ter terminado à frente do Allen Robinson, que era até então o grande wide receiver do elenco, que tinha sido um dos grandes jogadores uma temporada antes. E se tinha uma expectativa criada no Allen Robinson, mas o Allen Robinson acabou sendo um completo bust, e quem conseguiu aproveitar o pouco que deu para aproveitar nesse ataque do Chicago Bears foi o Darnell Mooney, que está hoje sendo ranqueado atrás de nomes como Jerry Jeudy e Chris Godwin. Aí vai depender muito daquilo que você tem na ideia. Por que ele seria subestimado?
Eu entendo que ele é subestimado porque ele tem um potencial muito grande. Ele é o wide receiver número 1 do Chicago Bears. Então, quem é o wide receiver número 2? Velus Jones, um cara que chegou agora, que é rookie, tem 24 anos e que vai ter que aparecer logo na liga, mas não vai ter tempo para se adaptar. Para mim, o canal tá aberto pro Darnell Mooney ser o grande wide receiver do Justin Fields nessa temporada. E quem sabe, ele acabou já na temporada passada melhor que o wide receiver número 25. Quem sabe ele pode acabar ainda mais perto lá de um wide receiver 1, né, do top 12 nas nossas ligas de fantasy. No Detroit Lions, passando agora pro Detroit Lions, quem que é o jogador subestimado? E aqui vou ser polêmico. Quarterback Jared Goff. Por que ele é subestimado? Atualmente ele é o quarterback número 27 no Fantasy Football, atrás de nomes como Daniel Jones e Carson Wentz. Carson Wentz até eu acho ok. Agora, assim, tá próximo, os dois têm um potencial parecido, tá? Mas atrás do Daniel Jones, eu acho que a gente não vai ver nada de novo nessa temporada com o Daniel Jones para que ele possa aí estar sendo considerado à frente do Jared Goff. Tudo bem que o Jared Goff é um cara que tem altos e baixos, tanto que a gente vê pelo retrospecto dele no Fantasy, não é um cara assim pra gente ter lá como seu quarterback 1. Mas eu digo pra ter um cara assim ali na reserva, um backup pronto pra entrar numa necessidade, para quem faz streaming, dependendo da jogada. 27 é muito pouco, é quase um dos piores quarterbacks para se ter no Fantasy Football, né? Pensando que a liga tem 32 quarterbacks titulares, ele tá lá na 27ª posição. Eu acho que jogadores que nem como, né, Daniel Jones não podem estar à frente dele. O ano 2021 foi o pior ano dele, falando em fantasy. Mas ele já esteve em anos melhores, especialmente lá nos Rams. Mas assim, uma coisa que a gente tem que relevar sempre, né? Que um time que tem uma defesa ruim, né? Que não é o caso hoje, é uma das piores defesas da NFL, a defesa do Detroit Lions. Normalmente tem um ataque que força um pouco mais seu quarterback. Se ele conseguir jogar um pouquinho mais seguro, principalmente, ele vai ter números melhores e vai acabar à frente de um quarterback 27. Isso, assim, eu não teria tantas dúvidas. E se o ataque dele, como vem melhorando, com jogadores que devem estar voltando, reforços internos, né? Caso do TJ Hawkinson, do Andrew Swift perdeu alguns jogos também. Sobrou para Amon-Ra St. Brown, que acredito tenha um volume um pouquinho menor. Também tem a chegada do Jameson Williams. Então é um time que melhorou no ataque, não tanto na defesa. E eu acho que essa melhora no ataque pode favorecer um pouquinho o Jared Goff, por isso ele é meu subestimado aqui na posição número 27. Passando pro Green Bay Packers, um jogador que é subestimado. Tinha outros jogadores aí que eu poderia estar falando, né? Mas eu resolvi escolher trazer para vocês aqui o running back Aaron Jones, que atualmente é o running back número 12, tá aí entre os melhores, é uma posição de running back 1, atrás de Alvin Kamara, de Leonard Fournette, que, falando em Fournette, inclusive, os comentários dele do Training Camp não são muito bons, mas não releve isso. Dica no meio aqui desse episódio, não releve tanta questão Fournette. O Aaron Jones, que foi o 13º em Standard e o 10º em 2021, mas em 2020 ele foi o 5º em Standard, o 5º em PPR, e em 2019 o 3º em Standard e o 2º em PPR. Uma coisa que ninguém está relevando muito, né, que é um ponto que eu tenho quase certeza que vai ajudar o Aaron Jones nessa temporada, é a questão da saída do Davante Adams. O Aaron Jones, como a gente sabe, é um cara que trabalha, é um receiving back, é um cara que trabalha muito bem recebendo passes, e recebendo passes um cara como o Aaron Rodgers, melhor ainda, né? E eu acredito que ele possa fazer uma função, não sendo um wide receiver como o Davante Adams era, mas aparecendo muito mais do que ele já vinha aparecendo no jogo aéreo. É claro que ele perdeu um pouco de espaço para A.J. Dillon, e eu concordo no fato dele não estar ali entre os grandes running backs, entre os elite running backs da posição, mas eu acho que também o running back 12, dificilmente ele vai acabar nessa posição, principalmente em ligas do tipo PPR. Aqui em 12 ele está em half PPR. E com essa saída do Davante Adams, sobrou muitos targets. É um dos times, se não o time que mais tem targets disponíveis com essa saída do Davante Adams. Outro cara que poderia ser escolhido aqui era o Allen Lazard, mas eu ainda acho que o Aaron Jones é um cara que é mais fácil de ver ele acima do running back 12 do que o Allen Lazard daqui a pouco tendo uma temporada muito melhor do que a gente já viu dele, porque a gente já tem um bom exemplo, mas eu não duvidaria. E para fechar aqui nossa NFC North, a gente tem o Minnesota Vikings, e quem é o grande subestimado? Para mim é daqui a pouco, o mais fácil de ser subestimado de toda a NFC. Ele tá lá no Minnesota Vikings. É o wide receiver
Adam Thielen, que atualmente é o wide receiver número 34 apenas. 34, ele que no ano passado ele se machucou e até a lesão dele, que foi lá na semana 13, até a semana 12, ele era o wide receiver número 7. Isso ninguém lembra desse detalhe. Ah, mas ele tá velho, ele já tem lá 31 anos, ele não vai mais se manter saudável. Cara, ninguém sabe. Agora o wide receiver 34, um cara que foi top 7 até ele se manter saudável na temporada passada, eu acho que a gente tá desmerecendo um pouquinho demais ele, né? Ele que em 2020 tinha sido o 7º standard, o 10º em PPR, e nesse momento, nesse ranking 34º, ele tá atrás de nomes como Juju Smith-Schuster e também do Devonta Smith. Que, assim, atrás do Juju Smith-Schuster eu não consigo entender a lógica. Ok, tem um potencial, mas eu não consigo entender. Atrás do Devonta Smith eu acho um pouco menos pior, mas 34 para Dan Thielen é um cara que pra mim facilmente termina aí dentro do top 24. Passando agora para NFC East, a divisão dos meus Eagles, né? Quem são os subestimados aí na NFC East, que conta com o Dallas Cowboys, com o New York Giants, com o Philadelphia Eagles e com o Washington Commanders. Começando pelo Dallas Cowboys, é outro nome assim que eu diria muito fácil de entender aqui, que é subestimado, né? O nome que estoura quando a gente fala em subestimado, principalmente nessa divisão, que é o running back Ezekiel Elliott, atualmente o running back número 18, atrás de nomes como David Montgomery, como Cam Akers, que num certo ponto eu até entendo esses caras terem um potencial maior do que Ezekiel Elliott. Mas a gente tá falando de um cara que no ano passado ele tinha um ADP em torno de 5º, 6º, 7º mais ou menos running back, e ele terminou em 6º em standard e 7º em PPR. Muita gente não entendeu muito bem que, por mais que ele não tenha feito jogos excepcionais, ele foi um cara que ele se manteve na sua média. E isso é uma coisa muito importante no Fantasy Football. Quando a gente fala como é que dá pra se dizer? Agora me fugiu a palavra. Caramba, quando foge o negócio... cara, quando o cara é coeso, eu queria falar uma outra palavra, mas agora me fugiu e eu não tô conseguindo encontrar essa palavra que eu queria ter falado aqui até agora, não tô conseguindo achar. Consistência. Ele foi um cara consistente entre o seu ADP e a sua posição, mas não consistente no decorrer dos jogos, até porque tem um cara chamado Tony Pollard por lá. E isso acaba dificultando um pouquinho. Mas em 2020 ele foi 11º em Standard, 9º em PPR. E antes, 2019, ele teve um grande ano quando ele foi 4º em Standard e 3º em PPR. Agora, por que ele é o grande subestimado? Porque 18º, a gente está vendo muitos e muitos jogadores passando à frente dele. E ele nos traz essa garantia, entre aspas. Ok, talvez ele não termine em 6º, 7º como foi no ano passado, mas ele vai terminar, na minha opinião, próximo do top 15, do top 12 da posição. Ele ainda deve se manter sendo muito utilizado por esse ataque do Dallas Cowboys, do Dak Prescott. Então eu não vejo por que ele está sendo tão desmerecido. Eu acho que, assim como a gente já falou aqui do Adam Thielen, um outro cara que é grande, assim, grande subestimado dessa conferência da NFC é o Ezekiel Elliott do Dallas Cowboys. Seguindo, a gente tem o New York Giants, e pra mim o nome subestimado é o nome até um pouquinho... Tem quem já jogou a toalha, mas eu ainda acredito que esse cara saudável pode ser um bom jogador, que é o wide receiver Kenny Golladay, atualmente o wide receiver número 56 de acordo com o ECR do Fantasy Pros. Ele que se transferiu, né? Ele jogava em Detroit, o ano 2019 dele foi simplesmente surreal. Ele terminou em 3º em Standard, 9º em PPR e 6º em Half PPR. Essa eu lembro de cabeça, porque eu tinha ele em algumas ligas e no ano seguinte eu draftei ele por tudo. Onde eu consegui pegar ele, no fim ele não teve um ano tão bom. Começaram a vir as lesões e ele acabou aí não tendo continuidade na carreira. Nem nos Lions quando ele saiu, já chegou no New York Giants baleado, né? Não chegou muito bem. Tem ainda 3 anos de contrato, um contrato pesado que é em torno de 21 milhões por ano, que é o cap hit dele. Então, ele é um cara que ele precisa mostrar mais. Os Giants não vão cortar ele, o dead cap é alto, e eles vão querer que esse cara se mantenha saudável. Hoje ele tá no ranking, por exemplo, atrás de nomes como Devante Parker e Marcus Valdes-Scantling. Um cara que, há 2 anos, 3 anos atrás era o 3º em Standard.
entendeu? Ele passou 2 temporadas lidando com lesão, a gente não viu ele ainda mostrar aquilo que ele sabe nos Giants. Tem a questão Daniel Jones por lá, mas mesmo assim, wide receiver número 56 é muito baixo. Eu não vejo um outro cara hoje. Pode ser que tenha pessoas que falam do Kadarius Toney como um grande jogador. Ele teve problemas aí no início do training camp, no segundo ano ele já não aparecer, não é uma coisa muito boa. A gente tem o Andale Robinson chegando, a gente tem Darius Slayton, Sterling Shepard, outros jogadores, mas eu não vejo nenhum deles melhor do que o Kenny Golladay saudável. O grande detalhe é se manter saudável. Ele saudável, eu diria que ele tem potencial ainda de ser no mínimo, um top 24 da posição. Seguindo o meu Philadelphia Eagles, quem que é o cara subestimado? Não é o Jalen Reagor, não tem como ser, né? Ele nos subestimou, na verdade. Ele subestimou a nossa inteligência quando ele entrou na NFL, inclusive a minha, que achava que ele tinha sido uma baita escolha antes do Justin Jefferson. Mas enfim, quem que é o cara que eu acho que está sendo subestimado no momento? É o running back Miles Sanders, que atualmente é running back número 27, atrás de nomes como A.J. Dillon e Damian Harris, que eu já falei do Damian Harris aqui lá no episódio da AFC East, e que tem aí uma moralzinha por trás diferente do nosso Miles Sanders, que tem problemas com lesões, né? Ele que sofre com lesões desde 2020, quando ele teve lesões na coxa e no joelho. Na temporada passada, ele teve problema no tornozelo e ele acabou quebrando uma mão também. Ele acabou a temporada 2021 sem um touchdown. É até estranho assim, como esse ano eu acredito que é um ano que vai mudar um pouquinho isso aí. De repente ele não vai ter uma competição tão grande como ele chegou a ter na temporada passada, chegando calouro, com outros nomes veteranos ali no meio que não devem continuar na equipe, né? O Boston Scott provavelmente vai continuar, mas Jordan Howard talvez não, que era um cara que roubava muitos snaps do Miles Sanders. É um cara que saudável, ele tem potencial de top 12, mas é difícil tu cravar hoje que ele seria um top 12, porque ele não consegue se manter saudável. Inclusive no site onde eu consegui essas estatísticas, onde tinha o histórico de lesões dele, dizia que ele tem uma porcentagem de lesões de 99% na temporada. Então, tá aí o motivo dele ser subestimado. O que eu acho que saúde é uma coisa que tu tem como tentar, entre aspas, controlar. Nesses training camps tu tenta manter os teus jogadores saudáveis. Isso vale pro Miles Sanders, isso vale pro Kenny Golladay também. E também vai valer para esse próximo cara. Quem eu acho que é o cara subestimado hoje no Washington Commanders? É o tight end Logan Thomas. Logan Thomas, que atualmente é o tight end número 18, atrás de nomes como Robert Tonyan e Albert Okwuegbunam. O Albert O, né? O nosso Albertão aqui no Fantasy Football. Ele que também é outro cara que vem sofrendo com lesões e por isso ele é o tight end número 18, mas que assinou no ano passado ainda um contrato, 3 anos de contrato, né, com a equipe do Washington Commanders, e só que não deu muito certo porque ele acabou tendo um hamstring na semana 4, até então ele era o tight end número 7, estava dando conta do recado, depois ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior na semana 13, e aí complicou toda a situação, fez com que ele perdesse o restante da temporada e que tem uma situação que ele pode nem começar nessa temporada. Eu acredito que isso está motivando a galera a subestimar um pouquinho o Logan Thomas. Ele que em 2020, quando ele teve aquele estouro na sua carreira, ele terminou em 8º em standard, em 3º em PPR, e nessa temporada ele tem uma coisa que conta também a favor dele, que ele pode estar sendo subestimado, e isso pode ajudar nessa questão, é Carson Wentz e tight ends. A gente sabe que o Carson Wentz é um cara que jogou por alguns anos na Filadélfia e tinha como seu melhor amigo o Zach Ertz, que era um tight end, que era um elite tight end na época. E essa química que o Carson Wentz criou com o Zach Ertz, criou com a posição de tight end, tu via em vários jogos ele procurando o tight end dentro de campo. Por isso que eu acho que o Logan Thomas pode se beneficiar desse cacuete que o Carson Wentz tem de quando ele está pressionado, procurar por um tight end, que era seu grande amigo, seu braço direito lá na Filadélfia. Então, tight end 18 pro Logan Thomas, eu acho um pouquinho exagerado para ele. Seguindo, temos a NFC South. Quem são os jogadores subestimados na NFC South, que conta aí com Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers. Mas vamos começar pelos Falcons.
Quem é o cara subestimado nesse time? É um running back. É um running back, barra retornador, barra wide receiver, a gente não sabe. O cara faz tudo na equipe dos Falcons e mostrou pra gente isso no ano passado. O running back Cordarrelle Patterson, que atualmente está como running back número 36, mas que na temporada passada terminou em 12º em Standard, em 9º em PPR. Ele que assinou um contrato por 2 temporadas com o Atlanta Falcons, não é um cara mais que tá ficando novo, né? É um cara fora da curva para a posição de running back, inclusive, mas ele nunca teve tantas oportunidades como ele teve nos Falcons na temporada passada, com o Arthur Smith, que é um cara que trabalhou muito bem o Derrick Henry e trabalhou muito bem o Patterson. É um cara que entende de running back, a gente consegue entender isso, ver que ele tem essa capacidade de fazer os seus running backs jogarem mais. A gente entende também que ele tem uma disputa com um rookie, o chamado Tyler Algier, e também tem o Damian Williams por lá, outro cara veterano aí que tá rodando times, jogou na temporada passada pelo Chicago Bears, mas que está na decadência. Eu acho que ele vai ser mais um complemento pro Cordarrelle Patterson do que propriamente um cara que vai incomodar. Atualmente o Patterson está sendo ranqueado atrás de nomes como Melvin Gordon, como o Rashad Penny. Então, nomes que o Penny daqui a pouco não vai nem jogar, entendeu? O Melvin Gordon é o segundo running back. Por que não vale a pena tu escolher lá na posição 36 de running back? Isso aqui nós estamos falando lá de terceiro running back num geral, né? Se for pegar times com 12 elencos, 36ª é o último jogador do último time de 12. Então é um cara que está sendo ranqueado muito abaixo do que aquilo que ele nos mostrou na temporada passada. Que é uma certeza que ele vai conseguir mostrar? Não sei. Ele teve uma piora no final da temporada? Teve. Tem troca de quarterback? Tem. Mas 36 pro Cordarrelle Patterson, eu acho que é subestimar um pouquinho demais aí o que ele fez na temporada passada. Seguindo, a gente tem o Carolina Panthers, um cara que é subestimado e que aqui é um pouco polêmico também, né? Que é o wide receiver Robbie Anderson, atualmente o wide receiver número 68. Não teve uma temporada boa na temporada passada, teve a maior taxa de drops da carreira, né? Ele teve a menor taxa de recepções por targets da carreira. E acabou na posição número 51 em Standard, 48 em PPR, que é bem acima do 68, né? Até por isso ele é um cara um pouco subestimado. Sua melhor temporada foi lá em 2017, quando ele terminou em 17º em Standard, 18º em PPR, e a galera chamou a atenção da galera para esse cara, mas que não conseguiu se manter, não conseguiu ser consistente e atualmente está ranqueado atrás de nomes como Jahan Dodson e também com Sterling Shepard, que são um é calor e o outro é um cara que também aí tá na liga há tempo e tem altos e baixos teve altos e baixos durante a sua carreira. O Robbie Anderson é um cara que aceitou uma redução contratual, ele reajustou seu contrato para poder continuar na equipe, para poder continuar ajudando. A equipe também, se eu não me engano, renovou com o DJ Moore, que é o wide receiver número 1 e que poderia ser aqui escolhido como um subestimado, mas ele tá ranqueado mais alto. A galera ainda tem uma esperança no DJ Moore que não tem mais no Robbie Anderson, e por isso eu acho que o wide receiver 68 é baixo e baixo demais para um cara com o potencial dele. Se ele conseguir ter um pouquinho mais de concentração, daqui a pouco bolas melhores colocadas, ele teve um jogo que ele simplesmente estava errando tudo, a bola estava na mão dele, ele dropou o touchdown, ele fez assim, ele estava completamente azarado naquele dia. Quem nunca teve um dia desses, né? Então, para mim, o wide receiver 68 é subestimar um pouquinho demais o Robbie Anderson, wide receiver do Carolina Panthers. Seguindo, a gente tem o New Orleans Saints, que tem um outro wide receiver, Michael Thomas. Para mim é o cara subestimado no New Orleans Saints, atualmente o wide receiver número 27, e ele não atua há 2 temporadas praticamente, né? Quando ele teve a sua melhor temporada na carreira, foi melhor, estourou em números no Fantasy Football e estava sendo inclusive escolhido como... Tinha algumas pessoas, principalmente Liga PPR, que o escolhia como primeiro geral, à frente de running backs, à frente de outros jogadores, Liga Superflex também, porque ele teve um ano simplesmente impecável. Tanto que a gente olha, a melhor temporada dele foi a última que ele esteve saudável, a melhor temporada na carreira. Isso nos chama a atenção. Ele que atualmente está sendo escolhido atrás de nomes como Darnell Mooney, como Marquise Brown, e que tem um potencial gigantesco. Mas a gente segue naquela pegada de a pessoa se manter saudável, o atleta se manter saudável para conseguir estar em campo, conseguir jogar bem na NFL e conseguir também pontuar bem no Fantasy. Senão a gente não tem um cara consistente, confiável que tu possa escolher. Na posição 27 eu acho abaixo, é um cara que saudável, se eu me dissesse hoje ele vai jogar aí
dos 18 jogos que ele teria, 18 semanas que teria a NFL, 17 jogos que o time joga na temporada, se me dissesse assim, que ele jogasse 14 jogos, eu diria que ele tem altas chances de acabar no top 12 jogando 14 partidas. Então, é um cara que tem um potencial muito grande. Eu não vejo ele tão abaixo assim. É claro que a gente releva, são 2 temporadas em que quem o escolheu se deu mal, né? Por isso ele acaba sendo jogado lá para baixo. Eu acho subestimar demais a capacidade dele com Jameis Winston, que pode sim alavancar a carreira, colocar bons números nas costas do Michael Thomas. Tem outros jogadores chegando, mas ainda assim a gente não vê Chris Olave, não vê Jarvis Landry como potencial wide receiver 1 nessa equipe, se o Michael Thomas se manter saudável. E o último jogador subestimado aqui na NFC South é o Tom Brady do Tampa Bay Buccaneers, quarterback Tom Brady, o GOAT, atualmente ranqueado como quarterback número 8. É uma posição alta, mas por que eu acho que ele é o cara subestimado? Aquele que voltou da aposentadoria, largou a aposentadoria para voltar a jogar, para ter mais uma temporada. O time que manteve o elenco, né, boa parte do elenco, a grande maioria do elenco, né, ele tá o quê? Sem o Gronkowski por enquanto e sem o Antonio Brown, que não vai voltar. Tem o Russell Gage para substituir o que o Antonio Brown fazia por lá. Não vejo ele ajudando tanto como o AB fazia, mas não entendo como Mike Evans e Chris Godwin saudável não possam dar já o sustento para ele se manter numa posição muito próxima que ele ficou no ano passado. Ele terminou em 3º no Fantasy Football. Ele que teve o maior número de touchdowns da carreira, o maior número de jardas, maior número de passes lançados e maior número de passes completados da sua carreira. Ele já era o maior jogador de todos os tempos. Ele só fez a melhor temporada dele de todos os tempos no que seria a sua última. Ele sairia por cima. E tudo isso também com uma lesão Ele fez uma cirurgia antes da temporada passada para um problema no ligamento colateral medial do joelho. E ele disse agora em entrevista na semana passada, alguns dias atrás, que agora ele se sente realmente recuperado dessa cirurgia. Então, se ele jogou na temporada passada sentindo um desconforto e fez a melhor temporada da carreira, o que ele pode fazer nessa, tendo aí o time tendo se mantido muito parecido com o que foi e que vai entrar nesse ano de novo para tentar disputar o título. Ele que também, desde que chegou no Tampa Bay Buccaneers em 2020, ele não terminou fora do top 7. Ele foi top 7 em 2020 e top 3 em 2021. Por isso, eu acho que quarterback 8, a gente está subestimando o GOAT mais uma vez. E para fechar agora a nossa NFC, né, os jogadores subestimados da NFC, a gente tem a NFC West. Quem são os jogadores subestimados da NFC West? Que assim como a AFC West é uma das grandes divisões da liga, né? Por mais que a gente tenha um Cardinals um pouquinho quebrado, a gente tem o Seahawks em recuperação. Vamos ver como é que vai ser sem o Russell Wilson. Mas a gente tem o atual campeão, Los Angeles Rams, e também um outro time que está brigando e quer continuar se mantendo muito próximo do topo, que é o San Francisco 49ers, aí pela batuta do nosso Kyle Shanahan, que é um dos grandes da liga. Para começar, né, falando sobre Arizona Cardinals, quem que é o jogador subestimado lá da equipe do Kyler Murray? Não é o Kyler Murray, mas é o braço direito de um ex-quarterback, tight end Zach Ertz, atualmente o tight end número 9 ranqueado pelo ECR do Fantasy Pros, e que na temporada passada, desde que ele chegou no Arizona Cardinals, desde que ele assumiu a posição que era uma carência do time há muito tempo, tanto que isso fez ele receber um novo contrato de 3 temporadas, ele que não é um cara tão novo assim, já tem 31, 32 anos, se eu não me engano, salvo engano, né, se não tem mais, inclusive. Desde que ele chegou lá na semana 7, em Arizona, ele foi o 4º melhor tight end do Fantasy. É um cara que claramente perdeu espaço com o Dallas Goedert, que foi desde que o Goddard chegou no time. Na primeira temporada não impactou tanto, mas na segunda temporada aí já foi um pouquinho diferente, né? Já foi um time que teve os 2 jogadores bem, né? Não só o Zach Ertz, foi um cara que apareceu bastante, mas o Dallas Goedert terminou também no top 10. No ano seguinte já a gente começou a ver o time indo um pouco mais pro lado do Goddard, que é um cara mais novo, que é um cara muito habilidoso também. É um grande cara, inclusive ele tá ranqueado à frente. A gente tem ele à frente, o Dallas Goedert na frente do Zach Ertz hoje, na 8ª posição, e o Dalton Schultz
um pouquinho mais pra frente, que é o cara lá do Dallas Cowboys, que tem uns detalhes aí contratuais e parece que não apareceu pra treinar, quer um novo contrato, tem uma situação lá, então a gente tem que ficar de olho nessa off-season com esse cara. Mas falando em subestimado, né, o Zach Ertz, que pra mim é um cara que como tight end 9 é muito baixo, por tudo que ele tem potencial, um time que vai estar sem o DeAndre Hopkins também no início da temporada, vai ter que contar com o Marquise Brown, eu não sei se o Marquise Brown tem essa capacidade. Agora o Zach Ertz sim, o Zach Ertz é um cara confiável, é um cara que tem tudo para terminar na frente do que esse tight end 9 que ele está sendo colocado hoje. Passando para Los Angeles Rams, atual campeão da NFL, né, um time aí com alguns craques. Quem que é o cara subestimado nessa equipe com tantos nomes bons, né? É o quarterback Matthew Stafford, atualmente o quarterback número 11 do nosso Fantasy Football, lá no ranking do Fantasy Pros. É um cara que na temporada passada terminou em quinto, então não é tão justo com ele estar em 11º, cair tantas posições assim, né? É um cara que até me surpreendeu quanto atrás que ele estava em relação à temporada passada, assim como o Tom Brady, que caiu de 3º para 8º, mas ele se aposentou no meio do caminho. O Matthew Stafford, por outro lado, ele renovou o contrato por 4 temporadas, 160 milhões com a equipe do Los Angeles Rams, e a manutenção da equipe, assim como o Tampa Bay Buccaneers, que teve uma manutenção da equipe, a equipe dos Rams, inclusive, conseguiu novos jogadores para a defesa. É um time que vai com tudo para ser novamente o campeão aí da NFL. Vamos ver se eles vão conseguir a dobradinha. Mas voltando a falar no Matthew Stafford, porque que eu acho ele subestimado, que atualmente está atrás do Dak Prescott também, porque ele está atrás do Russell Wilson, um cara que para fantasy pode ser o grande nome de streaming, porque por mais que os rankings estejam abaixo, o ADP, quando a gente fala em fantasy, principalmente fantasy valendo, o ADP vai para o espaço. Então o ranking vai para o espaço, cada um faz o seu ranking, cada um nomeia seus jogadores como bem entende, e para mim, quarterback 11, que é a média onde ele está sendo ranqueado pelo Fantasy Pro, eu acho muito baixo. Um cara que tem Cooper Kupp, que fez aquela temporada extraordinária, e ok, há sempre uma regressão à média, sim, há uma regressão à média, mas mesmo assim, a equipe ainda conta com Allen Robinson, que quer dar a volta por cima na carreira. Então eu não consigo enxergar outro jogador subestimado nessa equipe, senão o quarterback Matthew Stafford. Passando para o San Francisco 49ers, um cara subestimado aqui nos 49ers é o running back Elijah Mitchell. Ele que atualmente é o running back número 23, atrás de nomes como Josh Jacobs e J.K. Dobbins, que inclusive foi levantada a bola aí do J.K. Dobbins lá no episódio sobre a AFC. E assim, na temporada passada ele foi o 23º em Standard, que é atualmente o ranking, e 26º em PPR. Mas entre as semanas 7, logo depois da semana de bye, e semana 13, que foi a semana ali, a melhor dele na temporada, onde ele apareceu, onde ele foi aquela grande surpresa, onde ele teve jogadas interessantes. Isso mesmo sem jogar uma partida, ele foi o running back número 6 dentro desse período. Então a gente está falando que mesmo com um jogo a menos, ele conseguiu estar entre os 6 melhores. Assim, que disputa que ele tem para não permanecer alto nesse time, né? Para mim ele é o running back número 1 do San Francisco 49ers, um time que corre muito bem com a bola, que tem um técnico fenomenal, que não tem mais o Raheem Mostert, por mais que estivesse machucado por boa parte da temporada, não tá lá. Não tem, o Trey Sermon tá lá, mas que disputa que tem o Trey Sermon, que na temporada passada já ficou para trás do Elijah Mitchell. Tem o Jeff Wilson, se não me engano, que tá por lá ainda. Tem o Tyron Davis-Price, que chegou. Mas eu não vejo outro cara senão o Elijah Mitchell, sendo o running back talvez de um dos melhores, se não o melhor time que corre com a bola na liga. E para fechar aqui a NFC West, a gente tem o Seattle Seahawks, que é um time em reconstrução, tem todos esses problemas, e um cara que vai fazer parte dessa reconstrução, para mim, está sendo subestimado, que é o running back Kenneth Walker, o único calouro da NFC que eu trouxe como subestimado. Ele aí que chegou nessa temporada foi o segundo melhor running back para fantasy, atrás apenas do Breece Hall, e no ranking, em 31º, ele está atrás de nomes como o Kareem Hunt e o Devin Singletary, que inclusive o boato é que o Devin Singletary vai continuar sendo o running back principal da equipe dos Bills, e o James Cook, muita gente aí, uma notícia interessante, muita gente está esperando o James Cook, mas pelo que está aparecendo nos primeiros OTAs, é o Devin Singletary número 1 e o James Cook número 2. Mas porque o assunto agora é Kenneth Walker, é o subestimado Kenneth Walker.
A gente tem um Penny, o Rashad Penny, que renovou, mas já tá machucado, tá com problema na coxa, hamstring, papapá. É a carreira dele isso aí. A gente tem o Chris Carson, que pode até se aposentar. Então o Kenneth Walker tem uma possibilidade enorme de ser o workhorse da equipe em 2022. Uma equipe que não conta com um quarterback bom. Pode, se depender de um quarterback, não vai se dar bem. Então acredito que, inclusive, o Pete Carroll gosta de bons running backs. E acredito que isso pode facilitar um pouquinho essa adaptação do Kenneth Walker, essa necessidade do time de colocar um cara para 3 descidas, muito provavelmente. Eu acho que o Kenneth Walker em 31 pode ser um grande achado, se ele cair tanto na época do draft, se ele continuar ranqueado tão abaixo. Por isso ele é o meu subestimado aí no Seattle Seahawks. Fechamos assim nossos 16 jogadores subestimados aí da NFC, da National Conference League, né? National Football Conference. Eu não sei porque que eu tô com esse league na cabeça, né? É complicado. É tanta coisa ao mesmo tempo. Esqueci de avisar lá no início do podcast também. Estou gravando hoje, terça-feira à noite, para quem já tá ouvindo na quarta-feira de manhã, ou na terça-feira à noite mesmo, dia 7/6. Estou gravando esse podcast na terça, porque amanhã tem o meu Jusão, meu time aí, profissional de polo aquático, jogando na Alfredo Jaconi contra o Atlético Paranaense, bem na quarta-feira, bem no dia que eu gravo o podcast, o jogo às 7 horas da noite, então eu estarei lá assistindo o jogo, mais uma vez, assim como estive no último domingo, vendo aquele maravilhoso jogo, que por mais que, assim, tirando o foco um pouco do Fantasy, tirando o foco da NFL, falando um pouquinho sobre futebol, nosso futebol da bola redonda, a paixão da maioria dos brasileiros aí, o jogo ao vivo, ele é muito legal. Pra mim, se tivesse uma liga que fosse só jogo na chuva e cheio de posta no campo, eu iria também em todos os jogos, porque é simplesmente muito legal, é muito divertido assistir jogo naquela condição. É claro que na TV é um horror e pra quem perde sempre é terrível, né? Mas assistir em campo, os caras dando carrinho e saindo uns 30 metros pra frente, a bola parando, é divertido, é engraçado pra caramba. Pra quem tá em campo também não é nada engraçado, mas pra quem tá olhando de fora é sensacional, é muito legal mesmo. Então, desculpa aí se você é torcedor do Fluminense, mas nada contra o campo inchado. E do Flamengo também, que ano passado sofreu, mas aí no ano passado não tava lá por causa da pandemia. Mas enfim, esse é o motivo de eu estar gravando um dia antes. Quase que eu não consegui gravar, inclusive, esse podcast aqui. Tive que preparar o material hoje, antes da gravação, preparar o material. E é um material longo, porque são, cara, eu tenho que olhar os rosters de todos os times, verificar onde eles estão ranqueados e encontrar nomes que, na minha opinião, eles estão defasados em relação àquilo que eu imagino. Eles estão sendo subestimados. E também explicar por quê, né? Não simplesmente, falei isso na semana passada também, né? Mas não simplesmente chegar aqui, eu acho o Ryan Fitzpatrick um cara que é subestimado porque ele é um cara muito legal, porque eu gosto muito dele, porque ele já foi bom. E é isso, né? Eu acho que por gostar muito dele, ele ser um cara carismático, ele vai ser muito melhor do que o quarterback que ele tá rankeado. Eu acho que não é por aí, né? Não tem como, né? Não tem como. Mas enfim, esse foi nosso episódio aí falando dos subestimados, terminando a nossa série de 2 episódios de jogadores subestimados, na semana passada a AFC, nessa semana a NFC. Lembrando que este podcast em pedaços, né, em cada uma das divisões, está indo para o YouTube também em forma de vídeo, então se você quiser ver este rostinho bonito na telinha aí, ou na telona, fique à vontade, siga lá no canal Fantasy Futebolista. E mande pros seus amigos também, né? Daqui a pouco tem uma galera aí que tá deixando de jogar, tá tirando desculpa pra não jogar porque não conhece Fantasy. Logo, logo vai ter uma sériezinha bem legal aí falando... eu já fiz ano passado, mas eu fiz ela só... Eu fiz alguma coisa em áudio no podcast, se eu não me engano, teve um episódio sobre isso. E aprendendo a jogar Fantasy Football, que quem tá acompanhando aqui não quer ter muito esse não espera isso, né? Espera outro tipo de conteúdo e não aprendendo, porque você que tá aqui, você provavelmente já sabe. É claro que sempre tem uma coisinha nova, uma coisa ou outra, então eu ainda tô vendo se eu vou fazer ele em áudio ou se só vai ser em vídeo, e em vídeo também lá no Instagram, em vídeos curtinhos, cada dia soltando aí um termo, alguma coisa relevante pro Fantasy,
que eu acho que é bacana, por mais que é um negócio que não dá muita audiência, não dá engajamento, enfim, não perpetua tanto o fantasy futebolista, mas é uma coisa que, se eu conseguir ajudar 1, 2 pessoas a entender um pouquinho de fantasy, se interessar pelo jogo, gostar e começar a se divertir como a gente se diverte durante a temporada, eu acho que já vai ter valido a pena ter tido todo esse tempo, né? E eu tô um pouco preocupado com esse conteúdo, porque além de fazer em vídeo, eu quero colocar todas as legendas nele, deixar tudo redondinho, é bastante falação, é bastante coisa, mas eu quero deixar isso perfeito para a pessoa que for olhar, mesmo que ela não esteja ouvindo, que ela possa ler, possa acompanhar e possa entender o que eu estou tentando passar sobre cada um dos assuntos aí nesse Aprendendo sobre Fantasy Football. Então, se você tem algum amigo que não joga ainda, porque está dando desculpinha, nessa temporada, no ano passado teve áudio, nessa temporada vai ter vídeo para essa galera parar de se fazer aí e começar a entender, começar a jogar também. Fechou? Para quem me pede sobre a Super League, calma. Lá em julho eu vou ajustar todas as divisões, atualmente são 12 divisões, então tem que botar quem caiu vai cair, quem subiu vai subir, aí eu vou ajustar os grupos de WhatsApp, vou ajustar as ligas, fazer que nem um robozinho, porque senão o cara se perde no meio, porque é muita gente. São 12 divisões de 16 times, então nós estamos falando de 192 participantes atualmente, e eu vou aumentar mais 4 divisões nessa temporada, limite. Se não fechar 4, beleza, né? Mas assim, eu vou limitar a 256 times em 16 divisões, em 5 níveis diferentes, né? League 5, League 4, League 3, League 2 e League 1. Mais perto eu vou falar um pouquinho mais, mas você que está aí querendo jogar e calma que em julho eu ajusto tudo e vou divulgar bastante, vou divulgar com antecedência aqui no podcast também, então fica tranquilo que se você quer participar, acompanha o Fantasy Futebolista nas redes sociais, acompanha pelo podcast principalmente, não vai ficar desguarnecido de informação para saber como é que se inscreve, quando vai abrir as inscrições e tudo por aí vai. E claro, vai ser a ordem de chegada, então os primeiros aí 16 vezes 4, na minha cabeça, 32, 64 times. Os primeiros 64 que participarem já vão estar entrando, aí já tem entrada automática. Depois, aí eu vou ter que ver como é que eu vou fazer se encher as 4 divisões e pro ano que vem, porque daí vai fechar e não tem muito, vai ter fila de espera. Talvez eu faça alguma liga best ball para os melhores colocados começarem a entrar na liga, e aí eu vou ter que pensar como que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar toda essa situação. Mas enfim, esse foi o nosso podcast falando sobre subestimados da NFC. Se você não ouviu da AFC, volta lá na semana passada, eu falei sobre um jogador de cada um time da AFC, cada franquia, e pelo que eu dei uma olhadinha nos rankings, eles estão muito parecidos, então ainda tá bem atual, tá válido pra caramba ainda ouvir os 2 podcasts se você não ouviu. Beleza? Na semana que vem ainda não sei qual que vai ser o nosso conteúdo. Às vezes eu fico, semana que vem eu vou fazer tal coisa, aí eu fico eu preciso fazer, né, porque eu falei que ia fazer, né, nessa semana aqui foi tudo corrido, eu pensei em fazer um mock draft, que eu tô devendo um mock draft de Liga Superflex pra vocês, então eu acredito que na semana que vem, que será um mock draft de Liga Superflex, e vai ter depois em vídeo também ele completo, tudo isso aí vai ficar bem bacana se tudo der certo na semana que vem. Feito então, um abraço!